Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Que bom poder estarmos mais uma vez aqui juntos, eu e você, para juntos podermos continuar a nossa conversa, sobre essa parte introdutória, da carta de Paulo aos Romanos. Uma carta muito importante, um tratado teológico do apóstolo Paulo, algo assim fantástico, tremendo. O Espírito Santo, quando ele revelou a Paulo, essa carta, irmãos, é coisa muito maravilhosa, coisa muito linda. Então nós estamos dando essa introdução, um pouco técnica, então é um pouco melindrosa, um pouco chata para alguns, mas se faz necessário e é importante esse momento para logo após nós podermos entender o contexto da carta em si, o porquê de cada versículo, o porquê de cada capítulo, Então, aguenta só mais um pouco e logo nós estaremos entrando, na carta em si, tentando trazer, tentando explicar e interpretar o texto, daquilo que o apóstolo Paulo tinha em mente para os leitores da sua época e o que ele tem para falar para nós hoje, nesse tempo que nós estamos vivendo. E oxalá é um tempo muito difícil que nós estamos passando, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Desde já, quero agradecer a você que é inscrito no nosso canal. Você que ainda não é, não perca tempo, se inscreva no nosso canal, ative aí o sininho, deixe aí o seu like, deixe o seu comentário, é muito importante para a gente, Se tiver algo para agregar, fique à vontade para deixar nos comentários, Nós somos donos do saber, Estamos aí laborando juntamente com os irmãos, sendo relevante. Eu quero fazer parte aí dessa lista de homens e mulheres que de alguma forma contribuíram para a interpretação e compreensão do texto bíblico, em especial a carta aos Romanos, essa epístola maravilhosa do apóstolo Paulo ali, à igreja que se encontrava em Roma. Então, que Deus te abençoe tremendamente. Você que é novo por aqui, se inscreva no nosso canal. A você que é inscrito, Deus te abençoe tremendamente. Compartilhe esse vídeo, convide mais pessoas, convide seus amigos, a sua igreja, que Deus em Cristo possa te abençoar. É o desejo do nosso coração, em nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos, eu quero ler Romanos capítulo 1 e versículo 1, Paulo, autor da carta, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Versículo 7. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, convocados para ser de santos, graça e paz a vós, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Eu fiz a leitura hoje, na Bíblia King James atualizada, uma Bíblia muito gostosa de se ler. Eu indico a você, em nome de Jesus, se queira adquirir aí mais Bíblia, mais versões, muito importante você ter essas versões. Não confunda versão com tradução, mas essa versão King James, ela é bacana, muito interessante para a gente. Amém? Meus irmãos, a carta de Paulo aos Romanos, ela é muito mais que simplesmente uma carta, ela é um tratado teológico, escrito pelo grande bandeirante da fé, o apóstolo Paulo, Saulo de Tarso, um grande homem de Deus, instrumento de Deus, poderosíssimo nas mãos de Deus, assim como eu e você também, mas ele teve uma contribuição muito linda, porque foi um homem chamado por Deus, convocado por Deus para esse ministério, Digamos que a carta de Paulo aos Romanos, ela é o maior compêndio de teologia do Novo Testamento, É a epístola das epístolas, e a mais importante, e também a proeminente carta do apóstolo Paulo, das 13 que ele escreveu, Uma coisa interessante é que Romanos é uma exposição, ela é uma defesa do Evangelho da Graça, Romanos, ela é uma espécie de manifesto cristão, E Romanos também pode ser chamada, de o Evangelho segundo Paulo, Uma coisa interessante é que Romanos, ela é o que doutrinariamente Romanos é o maior livro já escrito do Novo Testamento, Nenhum livro da Bíblia, assim, exerceu tanta influência sobre a teologia protestante, E nenhuma carta de Paulo revela assim de forma tão clara o pensamento teológico do apóstolo aos gentios, Uma coisa interessante é que ao registrar o temor de que seus elogios a essa carta,
longe de aumentar assim, a sua grandeza, né, pudesse apenas diminuí-la, né, uma vez que essa carta ela explica a si mesma desde o princípio, né, de se dar a conhecer o que mais claramente do que jamais o que poderíamos expressar em palavras, né? A influência de Romanos ela alcança até mesmo o meio acadêmico, né? Até bem pouco tempo, né? O livro de Romanos era um estudo, né? Era estudado em escolas de direito, né? Nas escolas norte-americanas, a fim de que de ensinar aos estudantes o que a arte de tecer uma argumentação, que é isso que o apóstolo faz na sua carta, né? E é uma coisa interessante que essa epístola, né? Ela é a parte principal do Novo Testamento, né? E ela é o mais puro evangelho, né? Que certamente merece o que? Honra de um cristão, não apenas em conhecê-la de memória, palavra por palavra, mas também de dedicar-se a ela o que? Diariamente, né? Como alimento, né? Para a sua alma, né? Pois ela nunca será o que? Exaustivamente lida ou entendida completamente, né? E quanto mais ela é estudada, tanto mais agradável ela se torna e melhor ela, né? Ela parece a cada dia para a gente. Os eruditos comparam Romanos ao que? A cordilheira do Himalaia, né? Nessa epístola, Paulo subiu às alturas excelsas, né? E atingiu o ponto culminante da teologia cristã, né? Por inspiração divina, né? O velho apóstolo, né? Prestes aí a perder a cabeça, a ser decapitado, ele expôs de forma lógica o que? As grandes doutrinas da graça, né? Uma coisa interessante é que a carta aos Romanos ela tem sido o que? O ponto de partida, né? Inspiração, fonte de muitos pensamentos teológicos, né? Os líderes do passado e também do presente, né? Veem Romanos o que? Como livro básico, né? Para a interpretação sistemática da fé, né? O estudo de Romanos foi fonte de grande inspiração durante os tempos da Reforma, né? E depois dela também, posteriormente, não é verdade? Então, na realidade, cada grande avivamento, né, religioso tem emanado o quê? Do estudo de Romanos, para você ver a importância dessa epístola, né? A importância que ela tem na história da igreja, né? Uma coisa interessante é que se atingirmos uma verdadeira compreensão quanto a essa epístola, né, nós teremos o quê? Uma porta aberta para quê? Para todos os tesouros mais profundos das Escrituras, né? Nenhum livro da Bíblia teve maior influência o quê? Na história da igreja que a carta aos Romanos, né? Essa epístola, provavelmente mais que qualquer livro da Bíblia, né, tem influenciado a história do mundo que de formas dramáticas. Bom, para você ter uma ideia, foi por intermédio, né, da sua leitura que Aurélio Agostinho, né, grande líder religioso e intelectual da África do Norte, professor de retórica em Milão, né, o maior expoente da Igreja Ocidental no período dos Pais da Igreja, foi convertido a Cristo, né, lendo a carta aos Romanos. Agostinho ele viveu assim de forma devassa, entregue às paixões carnais, prisioneiro do sexo ilícito, né? E ao mesmo tempo objeto das orações da sua mãe, né? A dona Mônica, né? Até que se assentou que a chorar no jardim de seu amigo Alípio, né? Quase ali persuadido, né? A começar uma vida nova, mas sem chegar à resolução final de romper com a vida que levava. E quando ele estava ali, né? Sentado, né? Chorando ali, ele ouviu uma criança, né, cantar numa casa vizinha, né, pega e lê, pega e lê. E ao tomar o manuscrito do amigo que estava do lado, né, seus olhos caíram nas palavras de Romanos, né, para que andasse, né, dignamente, né, como em pleno dia, não em imundícies, dissoluções, contendas, ciúmes, mas que se revestisse do Senhor, né, e que não desse lugar ao que? À carne e às suas concupiscências. E naquele momento seus olhos foram o quê? Imediatamente abertos, né? O seu coração foi transformado, né? E a sombra de dúvidas, né, naquele momento foram dissipadas. O próprio Agostinho ele confessa, né, que ele não leu mais nada e não precisava de mais coisa alguma, né? Ele vai dizer que instantaneamente ali, ao terminar a sentença, né, uma luz inundou o seu coração e todas as trevas de dúvidas eram o que se desvaneceram, desapareceram. Para você ver a importância dessa carta aos Romanos, não é verdade? Uma coisa interessante é que Agostinho ele se tornou, né, podemos assim dizer, o maior teólogo da Igreja Ocidental, né? Fonte da qual beberam aí Martinho Lutero, João Calvino e outros reformadores de então, né? Até mesmo antes mesmo de Martinho Lutero e João Calvino, outros teólogos também, né, que deram ali acender essa chama, né, da Reforma Protestante também.
né? Então, de uma forma pertinente, uma coisa interessante que está além da nossa capacidade de avaliação, né? O que a igreja e o mundo deve a esse influxo, né, de luz que iluminou a mente de Agostinho ao ler ali as palavras inspiradas por Deus ao apóstolo Paulo. Uma coisa interessante que também, né, o monge agostiniano Martinho Lutero, né, ele rompeu os grilhões da escravidão espiritual diante de Romanos, quando ele estava lendo, se eu não me engano, o capítulo 1, versículo 17. Né? E ele descobriu que o justo, ele vive o quê? Vive pela fé, não é? Até então, Lutero, como você sabe muito bem, ele vivia atormentado pela culpa, né? Estava constantemente no confessionário, né? Estava constantemente se degladiando ali por dentro, uma culpa tremenda, né? Querendo de alguma forma aplacar essa culpa que todos os dias ele tinha, né? Ele se afligia sua alma com interminas confissões ao vigário, né? No confessionário, né? Flagelando seu corpo com castigos, penitências, né? Lutero ele recorreu a todos os recursos do catolicismo de sua época na tentativa de quê? De amenizar a angústia de um espírito que alienado de Deus, né? E no ânfã de agradar a Deus pelos viés da obra, das obras, né? Por meio das obras, ele afundava-se cada vez mais no desespero, né? E ao perceber que não era justo o bastante para alcançar o favor divino, né? A verdade divina, a justificação pela fé, entrou na sua vida como um raio de luz, né? Ele saiu de um caminho de escuridão para a luz da verdade, literalmente, né? Lutero abandonou o quê? O caminho da autoflagelação, da busca, da busca fracassada, da autojustificação, né? E refugiou-se o quê? Nos braços de Cristo, né? Seu coração encontrou um pouso seguro que na obra de Cristo, né? A justiça de Deus revelada no Evangelho trouxe para ele o que? Descanso e segurança. E esse é o desejo do meu coração quando nós estudarmos essa epístola juntos, né? Que possa trazer esse descanso à sua alma, essa paz para o seu espírito, essa segurança, né? Em quem? Nos braços de Cristo Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, né? E em novembro, né, de 1515, você conhece muito bem, Martinho Lutero, então, né, professor de teologia, né, sagrado ali na Universidade de Wittenberg, ele começou a expor a epístola de Paulo aos Romanos a seus alunos, né, e seguindo este curso até o ano seguinte, né, e as consequências dessa nova compreensão que Martinho Lutero obteve do estudo de Romanos, né, tiveram grande repercussão na história, né. Foi aí então, né, que em 31 de outubro, né, de 1517, todo mundo sabe muito bem, Lutero fixou ali nas portas da igreja de Wittenberg as famosas 95 teses contra o quê? Contra as indulgências, né, e declarando assim, né, agora de maneira séria mesmo, a reforma protestante do século XVI. Então, devemos a carta aos Romanos esse maior movimento religioso na história da igreja desde o Pentecostes, né? Uma coisa interessante é que a imagem da Europa ela se transformou pela reforma protestante que Martinho Lutero ajudou o que a deslanchar, né? Romanos foi o que trampolim da revelação dessa revolução que ele ajudou a colocar em movimento, não é verdade? E uma coisa interessante é que os grandes avivamentos também, né, espirituais que varreram a Inglaterra no século XVIII, né, foram incendiados o quê? Pelo efeito, né, da leitura de Romanos. Naquele tempo, não sei se você sabe, você é conhecido disso, mas eu tenho certeza que sim, né, havia uma grande sequidão espiritual, né? Pregadores insosos pregavam sermões mortos ao quê? Para auditórios vazios, como acontece no nosso dia hoje em vez, né? E esses mesmos pregadores desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogos, não fazia transformação na sua mente e na sua alma, né? Poucos pregadores ousavam o quê? Crer na veracidade e na suficiência das Escrituras. E nesse tempo de apostasia e mornidão espiritual, um grupo de jovens começou a orar pelo reavivamento na Inglaterra, na cidade de Oxford, né, em Oxford, formando ali, né, o chamado Clube Santo, muito conhecido dos irmãos aí, eu espero que sim, né? Se você não conhece, pesquise o que é o Clube Santo, você vai, né, coisa bacana, um movimento muito legal que começou aí numa faculdade, né? Uma coisa interessante é que em 24 de maio de 1738, durante, né, uma reunião dos irmãos morávios na rua Aldersgate, né, em Londres, né, a qual, aliás, John Wesley, né, ele tinha comparecido, né, muito contra gosto, algo maravilhoso aconteceu ali naquele momento. John Wesley ele ouviu o líder da reunião ler apenas o prefácio de Lutero, quando ele estava lendo apenas o prefácio, né, do comentário, né, de Romanos, né,
e o seu coração naquele momento foi aquecido, né? Seus olhos se iluminaram e grande doçura invadiu o seu peito e as portas do paraíso lhe foram abertas naquele momento. Então começava ali, né, um grande despertamento espiritual que veio que a culminar no grande reavivamento inglês do século XVIII. Todo mundo conhece a história de John Wesley, muito conhecido, o fundador do metodismo, né? Uma coisa interessante é que esse momento crítico da vida de John Wesley, mais do que todos os outros, deu início ao avivamento evangélico do século XVIII, né? John Wesley tornou-se um líder espiritual de grande expansão na Inglaterra, né? Um gigante ali naquela região, né? Criou depois aí a igreja metodista, né? Uma igreja que buscava a santidade sem deixar, né, de enganjar-se, né, firmemente na obra missionária. E esse reavivamento inglês salvou até mesmo a Inglaterra dos horrores da Revolução Francesa, né? Você que estuda a história da igreja vai saber em que momento que nós estamos falando aqui, né? E esse movimento espiritual que espalhou-se, né, para a Nova Inglaterra e atingiu os horizontes ainda mais largos naquele momento. E no século XX, mais precisamente no ano de 1918, nós temos um outro fato digno de nota a respeito de Romanos. Trata-se da publicação do comentário de Calbart aos Romanos. Essa obra foi considerada uma granada no pátio recreio dos teólogos, né? Uma verdadeira bomba no acampamento dos teólogos liberais, né, que estavam no seu contexto da sua época. Barth, ele é conhecido como um dos mais prolíficos escritores protestantes do século XX, escreveu muito, né? Eu acho que, se eu não me engano, a Dogmática da Igreja, ou Dogmática Cristã, não sei, mas é um livro inacabado, tem vários volumes, é uma obra fenomenal, fantástica, né? A gente vê que ele, né, no século ele combateu tesnamente o liberalismo teológico, né? Essa carta é uma das obras mais robustas, né, e mais contundentes. Uma coisa interessante é que não é possível predizer o que pode acontecer quando pessoas começam a estudar a Epístola aos Hebreus, né? Por isso é o nosso convite a você, meus irmãos. Vamos ver o que Deus vai fazer. Por isso que eu quero convidar você a orar, em nome de Jesus, a buscar a Deus, né? E vamos juntos aí, né, ser reavivados por meio da palavra de Deus, né? E o que aconteceu com Agostinho, Lutero, Wesley, Bart, né, Calbart, né, acionou assim grandes movimentos espirituais que deixaram o quê? A sua marca no mundo, né? Outra coisa interessante, mais uma vez eu quero reiterar aqui, há pouca dúvida acerca da autoria da carta aos Romanos, né? Uma coisa interessante é que Romanos, esta é uma proposição que não precisamos discutir, a autoria do apóstolo Paulo à carta aos Romanos. Até mesmo os críticos mais céticos se curvam, né, diante das robustas evidências da autoria paulina. Fato digno de notar que, né, também que o herético, né, na época Marcião, ele foi o primeiro escritor conhecido a reconhecer a autoria paulina das cartas, né? Ele que quis fazer alguma supressão, tirar algumas coisas, mudar coisas, mas ele reconhecia que essa carta, né, uma coisa também que é abundante, o que? Evidências internas e externas acerca da autoria paulina de Paulo, né? De Romanos a Paulo, né? Paulo se apresenta, né, como remetente da carta, nós acabamos de ler isso, né? E ele faz com senso de humildade, chamando a si mesmo de que? Servo de Cristo, mas também com senso de autoridade, afirmando que o seu apostolado, né? Ele sabia dosar as coisas, né? Pais da igreja como Eusébio, Irineu, Orígenes, Tertuliano, Clemente, né, dão pleno testemunho da autoria paulina de Romanos. E não é por causa né, que esses homens falaram, mas também o Espírito Santo de Deus testifica isso no nosso coração também. Não é verdade? Alguns eruditos questionam, né, a autenticidade do capítulo 16. Já falamos isso nos vídeos anteriores, uma vez que Paulo ele faz ali, né, menção, né, 26 saudações pessoais, né, entre as quais 24 ali são citadas nominalmente, dando a ideia de que parecia conhecer todos os citados intimamente, mesmo sem nunca ter estado na cidade de Roma, né? Outros estudiosos argumentam, né, que o capítulo 16 ele foi endereçado à igreja de Éfeso e não à igreja de Roma, mas isso não é a verdade, né? A gente vai entender isso mais para frente. É importante ressaltar também, meus irmãos, que Paulo ele foi um grande bandeirante do cristianismo no primeiro século, né, especialmente no meio gentílico, né, porque ele foi chamado por Deus para isso, né, que seus contatos transcendiam as fronteiras geográficas visitadas por ele, né, pessoalmente. E além disso, né, Roma era a cidade mais cosmopolita do império, né, era uma cidade importante, era uma cidade imperial, né, pessoas chegavam a essa cidade diariamente de todas as partes do mundo e dela saíam para os rincões mais longínquos, né. Então, assim,
É absolutamente legítimo Paulo ter vários amigos, né, que se havia o quê? Mudado para Roma, né, e a quem ele envia o quê? Calorosas saudações. É um ponto de contato que ele tem, relacionamentos, não é verdade? Pessoas também, né? Paulo tinha amigos, assim como eu e você também precisamos de amigos, não é verdade? Então, se alguém coloca em dúvida a prática de Paulo mencionar tantos nomes em sua saudação, né, uma igreja que ele não conhecia pessoalmente, já que não era sua prática, né, não é praticar isso, né, nas suas saudações das igrejas conhecidas, uma coisa interessante é que a razão é muito simples, né, muito simples a razão. Né? Se Paulo tivesse enviado saudações pessoais à igreja que conhecia bem, ele teria provocado ciúmes. Entretanto, né, quando escrevia as igrejas que nunca havia visitado, né, ele queria estabelecer o que? Tantos laços pessoais quanto fosse possível. Né? Uma outra coisa interessante também a gente ressaltar, meus queridos irmãos, é que há um consenso geral, né, de que Paulo escreveu Romanos durante a sua estada ali de 3 meses na Grécia, né, mais especificamente ali na província da Acaia, né, numa região próxima de Corinto. E isso é confirmado pela recomendação de Paulo a Febe, a irmã Febe, né, que foi a portadora da carta à igreja de Roma. Febe era da igreja de Cencreia, uma pequena cidade a mais ou menos uns 12 quilômetros de Corinto, onde se situava o importante porto da capital da Acaia. Né? Então podemos afirmar com absoluta garantia de que Paulo estava aqui encerrando a sua terceira viagem missionária e se preparava para viajar a Jerusalém. Para quê? A fim de levar as ofertas levantadas, né, entre as igrejas gentias e que iriam de alguma forma socorrer, né, os pobres da Judéia, um momento muito difícil que a Judéia estava passando. E é bastante provável que esta carta tenha sido escrita por volta, né, isso não é certo, a cronologia bíblica não é exata, né, por volta do ano 56, 57, 58 no máximo. Portanto, né, é a última carta escrita por Paulo antes do seu prolongado período de detenção, né, primeiro preso em Cesareia e depois a sua prisão em Roma. Dali ele foi decapitado a mão de César. Né? Então, nesse tempo, o veterano apóstolo já tinha concluído suas 3 viagens missionárias. Né? A primeira viagem missionária, ele percorreu, né, a província da Galácia, né, onde plantou, né, igrejas ali, reanimou os crentes, né, e elegeu o que? Presbíteros, líderes locais que pudessem o que? Pastorear as igrejas daquela região. Na segunda viagem missionária, Paulo, né, por orientação divina, ele entrou na província da Macedônia, né, deixando ali igrejas estabelecidas em Filipos, Tessalônica, Bereia, né, importantes cidades da região. Né? Filipos, ela era uma colônia romana. Tessalônica era a capital da Macedônia. E Bereia, né, uma importante e rica cidade da região. E na sua segunda viagem missionária, Paulo passou por Atenas, onde deixou o quê? Alguns convertidos. E dali ele prosseguiu o quê? Para o norte da Grécia e fixou-se aonde? Em Corinto, a capital da Acaia, onde ficou ali mais ou menos 18 meses, plantando e fortalecendo uma importante igreja. Né? Paulo era um plantador de igreja, um missionário nato, não é verdade? E em sua terceira viagem missionária, Paulo se concentrou aonde? Em Éfeso, a capital da Ásia Menor. Né? E dessa grande metrópole, né, onde ele estava ali localizado o templo de Diana, né, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, o evangelho se irradiou por toda a Ásia Menor. Olha que coisa interessante. Então a última parada de Paulo na Grécia apresenta o quê? Um caráter único. Né? Consumou-se a obra do apóstolo na bacia oriental do Mediterrâneo. Né? Então vencidas aí foram as principais dificuldades. Né? O evangelho foi anunciado e aceito. Né? O nome de Cristo foi proclamado por toda parte, não o nome de Paulo, mas o nome de Cristo foi proclamado ali. Então, essa primeira etapa, né, do seu ministério se encerrava de maneira gloriosa para a glória de Deus. Né? Ele havia também testemunhado o evangelho desde Jerusalém até o Ilírico. Isso é importante para a gente. Então, ou seja, era a hora de levantar os olhos e o que? Empreender novas cruzadas, ampliar novos horizontes, não é verdade? Então o nome de Cristo precisava ser levado o quê? Aos lugares onde não, né, ainda não se havia fizeram ouvir falar sobre o Evangelho, sobre Jesus Cristo. Uma coisa interessante também de nota é o que a história, né, a história secular mesmo diz isso para a gente, que em 19 depois de Cristo, me parece que Suetônio, ele fala sobre isso, né, um historiador, né, aí dessa época, né, um grande historiador também, né, não é cristão, Suetônio, mas é um historiador.
né, ele vai dizer que em 19 depois de Cristo, né, os judeus de Roma que foram expulsos da cidade por um decreto do imperador Tibério, né, mas em poucos anos, né, estavam de volta em número maior do que nunca. Então, no ano de 49 depois de Cristo, né, já agora o imperador Cláudio, ele expulsou de Roma todos os judeus, né, em virtude de o quê? De um motim provocado por um homem, né, que tinha um nome muito interessante, Crestos, que alguns teólogos e eruditos vai dizer que se tratava de Cristo, né, mas ele, Suetônio diz que é Crestos, né, e essa expulsão provocou que grandes transtornos sociais. Então muitos judeus perderam suas casas, seus bens, né, e tiveram o que de retomar a Palestina, em precárias condições financeiras. Então Paulo, que já havia assumido o compromisso de não esquecer os pobres, né, ele resgata esse compromisso, fazendo o quê? Levantando uma oferta entre as igrejas da Macedônia e Acaia a favor dos santos da Judéia. Então, ou seja, os efeitos da ordem de expulsão dos judeus de Roma duraram pouco, né? Não muito tempo depois, a comunidade judaica florescia uma vez mais em Roma, né? E o mesmo acontecia, né, com a comunidade cristã. Então, menos de 3 anos após a morte de Cláudio, né, o imperador, Paulo pôde escrever aos cristãos de Roma e falar sobre a fé que eles tinham como assunto que era do conhecimento universal, né? Em todo o mundo se falava sobre a fé que estava ali entre os romanos, né? Então, a carta aos Romanos ela foi escrita exatamente no momento em que Paulo se preparava para visitar a Jerusalém, né? Para viajar para Jerusalém com o propósito de levar as ofertas que ele recolheu ali, né, entre as igrejas gentis por onde passou, né? Então Paulo ele expressa o seu desejo de ir a Roma algumas vezes, né? E a primeira menção desse desejo encontra-se logo depois de sua saída de Éfeso, né? Então a segunda menção que ele faz é feita quando ele já estava em Jerusalém, sobre a ameaça da conspiração dos judeus. Então, na introdução de sua carta aos Romanos, né, por 2 vezes, né, 2 vezes, ele faz menção de seu desejo de ir a Roma e visitar aquela igreja. Era o desejo do apóstolo Paulo. Uma outra coisa interessante também para a gente, para nós entendermos bem o contexto da carta em si, isso faz importante para a gente, é o que Paulo escreveu à igreja romana, né, a igreja de Roma, né, a igreja que ele não fundara e nem ainda conhecia pessoalmente, né? Ele não conhecia essa igreja. Então, ou seja, quem fundou a igreja de Roma, né? Pode surgir a pergunta aí na sua mente, um questionamento. Então, ou seja, a origem da igreja de Roma, ela perde-se na obscuridade. Só Deus sabe. Isso é obra de Deus. Por isso que o evangelho não foi feito para ser, né, digamos assim, defendido. Ele foi feito para ser proclamado. Ninguém sabe quem fundou, quem começou a igreja ali, né? Há várias hipóteses, mas nenhuma certeza absoluta, né? Mas eu tenho a minha convicção, né? Podemos afirmar de alguma certa forma, bem singela, bem simples, que Paulo ele não foi o fundador da igreja, né? Uma vez que, né, ele escrevendo, né, falando acerca de seu desejo de visitar aqueles irmãos, ele fala sobre isso. Então ele não é. Tampouco a igreja de Roma foi fundada por algum dos outros apóstolos, né? O catolicismo romano, né, ensina que o apóstolo Pedro, né, foi o fundador da igreja, né, e o seu episcopado na igreja durou 25 anos, né? Mas essa tese, porém, né, ela carece de fundamentação, né, tanto histórica como bíblica, né? Primeiro porque Pedro era o apóstolo da circuncisão, né, muito bem traçado, né, e não um apóstolo destinado aos gentios como foi o apóstolo Paulo. E segundo também, né, porque Paulo não menciona Pedro nas cartas aos Romanos, né, o que seria, né, uma gritante falta de cortesia, porque Pedro é um dos líderes da igreja de Jerusalém, né, um dos primeiros aí, é um camarada que é um dos alicerces da igreja aí em Jerusalém, né? Então, pessoal, né, uma vez que Romanos não mantém, né, nenhuma referência a Pedro, é praticamente certo, né, que ele não estava em Roma ali no tempo em que Paulo escrevia, e provavelmente, porque até esse tempo ele nunca estivera por lá, né? E o terceiro, podemos colocar aí também, né? Porque Paulo disse que gostaria de ir a Roma para quê? Para compartilhar o evangelho, distribuir algum dom espiritual, né? O que ele não faria sentido, né? Não faria sentido nenhum se Pedro já estivesse entre eles, né? E além disso, Paulo tinha um princípio de pegar o evangelho não onde Cristo já foi anunciado. Para quê? Para não edificar sobre fundamento alheio. Já pensou que situação? Ô Pedro, Paulo, eu estou aqui, né? Daria um certo constrangimento aí ministerial aí, muito interessante, né? E Paulo estava correndo disso, não é verdade? Então,
nós temos duas possibilidades para a origem da igreja de Roma, né? A primeira, né, é que essa igreja foi estabelecida pelos judeus ou prosélito de Roma, convertido na festa de Pentecostes em Jerusalém no ano 30, né, os quais retornaram à capital do império para quê? Para plantar a igreja. Vamos ver que haviam várias nações ali, incluindo onde? De Roma, né? Então, em Roma estava o maior centro judaico do mundo antigo, né? Havia mais de 13 comunidades sinagogais na cidade, os irmãos terem uma ideia, né? Mantinham um contato intenso com Jerusalém, né? Eram assíduos à cidade de Jerusalém, né? As pessoas viajavam para lá e para cá como comerciantes, artesãos e também como peregrinos devotos, né? Sempre ali na festa anual de Jerusalém eles faziam questão de participar, né? Confessando sua fé, deram origem ao quê? A um movimento cristão muito vivo, né? E desse modo, o cristianismo em Roma originou-se o quê? Da atuação de crentes para nós hoje anônimos, mas conhecidos diante de Deus. Isso é que é importante, né? Então, as famosas estradas romanas, né, facilitaram, né, de sobremodo que a mobilização das pessoas e a rápida expansão do evangelho por ali, né? Não sei se você conhece, mas tem ali a Via Ápia, né, a Via Cornélia, a Via Aurélia e a Via Valéria, né? Eram algumas das estradas que cruzavam todo o império. Então, 20 rodovias principais partiam do marco, né, miliário de ouro em Roma, e cada uma delas com numerosos ramos, de modo que as várias partes do império que se uniam por uma gigantesca rede de artérias. Por isso que vai dizer que todos os caminhos levam a Roma, não é? A segunda possibilidade que nós temos também é que essa igreja tenha sido estabelecida por cristãos desconhecidos, né, convertidos pelo ministério de Paulo, emissários de algum, né, dos centros gentios que haviam compreendido plenamente o caráter universal do evangelho. E vale ressaltar que as três grandes cidades onde Paulo estivera por maior tempo, né, Antioquia, Corinto e Éfeso, né, eram justamente o que? As três com as quais, né, assim também como Alexandria, né, o intercâmbio com Roma, né, e o intercâmbio com Roma era assim, se mostrava mais intenso, né. Uma coisa interessante é que o banimento dos judeus da cidade de Roma, né, pelo imperador Cláudio, foi uma ocasião especial, usada, né, pela providência divina, né, para quê? Para o estabelecimento da igreja de Roma. Então, alguns judeus fugitivos de Roma migraram para a vizinha região da Grécia, onde Paulo estava radicado, né, e ali se tornaram cristãos e discípulos paulinos. E após o seu retorno para Roma, transformaram-se o quê? Em arautos do cristianismo, arautos do evangelho, né, tomando parte o quê? Na organização da igreja. Né? Isso pode ser provado pelo exemplo de Priscila e Áquila, né, que, né, por ter estado com Paulo em Corinto, né, passaram a abrir uma igreja em sua casa. Aonde? Em Roma, né? Paulo vai falar isso lá no capítulo 16. Né? E mesmo que esse ponto não seja definido, né, com diáfana clareza, né, temos a garantia de que em Roma havia o quê? Uma igreja. Isso é importante. Havia uma igreja, a qual Paulo escreve sua mais importante carta. Né? Uma coisa interessante é que, embora Paulo não tenha sido o fundador da igreja de Roma, né, ele a considerava ali parte do seu campo, como apóstolo aos gentios. Então, assim, a igreja em Roma estava o quê? Dentro da esfera de sua própria comissão. Né? E uma outra coisa interessante também é nós procurarmos entender quem fazia parte da igreja de Roma. A igreja de Roma era composta por judeus e também por gentios. Né? A carta é dirigida tanto a uns como a outros. Né? No começo da carta você vai ver isso, está bem claro para a gente lá. Né? A capital do império era uma grande metrópole, né, com mais de 1 milhão de habitantes. Né? A capital, né? Não o império todo, mas a capital. Né? Então havia grande concentração de judeus em Roma, tanto na época da expulsão deles em 49 pelo imperador Cláudio, como, né, no tempo em que o imperador Nero incendiou Roma em 64 depois de Cristo. Né? E nessa ocasião as chamas devoraram, né, 10 dos 14 bairros de Roma. Né? Os 4 bairros poupados eram densamente povoados o quê? Por judeus e cristãos. Né? E isso serviu o quê? De álibi para o maluco Nero, né, colocar a culpa do incêndio em quem? Nos cristãos e judeus. Isso é muito interessante. Né? Então você vê que o desenvolvimento da jovem comunidade, né, ali se processou o quê? Na ausência dos judeus cristãos, no sentido que se tornou difícil a readaptação e a retornar.
Não, e talvez a situação assim que Paulo tomou que em consideração, né? Uma coisa interessante também, nós entendemos o contexto da cidade, né? Como era a cidade de Roma, né? Rômulo e Remo, né, que fundaram a cidade de Roma, né, às margens do rio Tigre, por volta de 754 a.C., né? Roma começou como reino, depois se converteu em república e finalmente em um grande império. Lembra? Nós temos o Império Babilônico, nós temos o Império Medo-Pérsia, nós temos o Império Grego e nós temos o Império Romano, né? São impérios que foram levantados por Deus, né? E esse império estendeu-se o que? Da Europa, né? África, né? Ásia, África do Norte, né? Quando Paulo escreveu aos Romanos, Roma era conhecida como o que? A cidade imperial, e também era conhecida como a cidade eterna, né? E além de ser a capital da Itália, era também o que? A capital do mundo de então, na época, né? Então, no tempo de Jesus, talvez 100 milhões de pessoas habitassem o território romano, para você ter uma ideia, né? Poucos impérios em qualquer época da história mundial rivalizaram em tamanho, poder e esplendor, mas ela caiu e a igreja continua de pé. Coisa interessante, mas depois a gente fala sobre isso, né? Então, Paulo ele era um missionário estratégico, né? Como mostra o livro de Atos, né? Você vai percorrer o livro de Atos, né? Ele permaneceu o que? Nas vias de maior trânsito, né? E passou ao largo das aldeias, né? Até que, às vezes, né, após centenas de quilômetros, chegava de novo à cidade maior mais próxima. E ali ele fundava uma igreja que o que imediatamente recebia o que? A responsabilidade missionária pela região adjacente. Olha que coisa interessante, né? Então, para Paulo, o surgimento de uma igreja numa localidade central significava o que? A conquista da terra em redor, uma vez que ele tinha certeza de que o fogo se espalhava por si. Então, na opinião paulina, Filipos representava toda a Macedônia, Tessalônica representava toda a Macedônia e a Caia, Corinto representava toda a Caia, Éfeso toda a Ásia. Olha que coisa interessante, estratégia missionária, né? Claro que sempre seguindo a direção do Espírito Santo de Deus. Paulo era muito submisso à direção do Espírito Santo, não é? Então, quando Paulo escreveu a carta aos Romanos, Roma devia ter aproximadamente ali, né, já falamos, de 1 milhão a 1,5 milhão de habitantes, né, dos quais 40 mil, né, desses 40 mil eram judeus. Em uma cidade cosmopolita, abrigando pessoas de todas as regiões do mundo, a cidade construída sobre as 7 colinas tinha um papel estratégico na proclamação do Evangelho. Então Roma era o centro do mundo ocidental, então, né? E para ela convergiam o que? Todos os caminhos, né? Então levar o cristianismo a Roma significava o que? Levá-lo ao coração de um mundo ocupado e famoso, né? Então conquistar Roma para Cristo era o sonho e a visão de Paulo. Que coisa interessante, né? Conquistar Roma para Cristo. Se por um lado, né, Roma era a síntese de poder, de riqueza, de luxo, de glamour, por outro lado, ela era considerada o que? Uma cloaca do mundo, um esgoto, né, em que as pessoas, né, chafurdavam que nas práticas mais aviltantes, né? Roma, ela era, né, podemos dizer assim, um empório em que tinha o que? Todos os povos despejados suas idolatrias, corrupções, seus desregramentos, seu pecado, né? Era Roma o que? Um espírito do mundo pagão, né? Com a sua sordidez, miséria, né? Tremendo pressentimento que da ira vindoura, não? Porque Roma estava no, né, podre por dentro, né? O poder político de Roma o que? Entrou em colapso em 410 depois de Cristo, quando caiu o que? Nas mãos dos vândalos, né? O povo naquela época, um povo bárbaro que havia ali, né? Então o império caiu aqui em 476 e nunca mais recobrou o seu encanto, nem o seu poder, né? Em 728 depois de Cristo, né, Roma se fez independente sobre os papas, né, que considerava ali o seu poder superior ao dos governantes temporais, né, e permaneceu como sede da corte papal até 20 de setembro de 1870, 60, 70, acho que entre 60 e 70, né? Hoje a Igreja Católica Romana ela tem o que? Tem o seu centro no Vaticano, que é o que? Um reino independente, né, no coração da cidade de Roma, né, para você ter uma ideia aí da importância dessa cidade, inclusive nas profecias bíblicas, mas não é esse o nosso assunto aqui, né, beleza? Vamos continuar aí, né? Diferentemente das outras cartas,
Paulo não escreveu aos Romanos para resolver problemas locais ou circunstanciais, né? Por isso essa carta parece mais um tratado teológico que uma missiva pastoral, né? A carta aos Romanos, né, tem sido chamada de carta prolifálica, né? Carta prolifálica. Porque Paulo sabia, né, que a melhor proteção contra a infecção do falso ensino era o quê? O antisséptico, o quê? Da verdade, né? Ele sabia que era melhor o quê? Né, a prevenção do que remediar. Uma coisa interessante que, por exemplo, você vê, né, nessa carta, nós temos alguns propósitos né, expressos no coração do Paulo. Por que ele escreve essa carta aos Romanos, né? Se você começar a ler, você vai ver, lendo toda a carta, e aqui eu quero te pedir que leia, né? Leia toda a carta, rapidinho, 16 capítulos, rapidinho você lê ela, né? Leia ela toda, né? Com espírito de oração, com mansidão, né? Sem preconceito, né? Deixa a carta falar por si, né? Leia ela, leia, simplesmente faça uma leitura, né? Uma leitura atenta, atenciosa. Você vai ver que Paulo tem um propósito, quando ele escreve ali, de pedir oração da igreja em seu favor. Dá pra você ver, Paulo não era um super-homem, né? Ele era como eu e você, dependia o quê? Da oração, da intercessão uns dos outros, né? Paulo estava prestes a realizar uma viagem extremamente perigosa para Jerusalém, né? E mesmo com o coração cheio de amor e as mãos transbordando de oferta para os pobres da Judéia, ele conhecia os perigos da viagem. Então, ele temia duas coisas, né? Que os judeus o matassem e que os santos de Jerusalém nem mesmo se dispusessem aqui a receber o generoso donativo vindo dos crentes gentios. Já parou para pensar? Você orar para que a pessoa aceite um presente, aceite uma oferta? Pois é, o apóstolo Paulo passava por isso. Não, hoje não, né? Hoje você vai dar, todo mundo quer, né? Mas Paulo entendia muito bem isso, não é verdade? Porque seus pressentimentos não eram sem fundamento, né? Ao despir-se, né? Ao se despedir-se dos presbíteros de Éfeso, o apóstolo ele faz um alerta a ele sobre o quê? Sobre essa dolorosa possibilidade, né? Chegando a Cesareia, ele foi alertado para quê? A não subir a Jerusalém, pois lá os esperavam o quê? Cadeias e tribulações. Lembra do profeta? Né? Na cidade, Paulo foi recebido, né, com alegria pelos irmãos, mas com sórdida crueldade pelos judeus que o quê? Que entraram em conspiração para matá-lo. Então, pressentindo esse desfecho, Paulo escreveu aos crentes de Roma pedindo o quê? Oração ao seu favor. Olha a importância disso, da intercessão da igreja pelo seu líder e também de um líder se colocar também no lugar, né, de procurar oração dos outros, né? Uma outra objetivo também da carta do apóstolo Paulo é demonstrar o que? O seu desejo de visitar a igreja de Roma, né? Paulo desejou visitar a igreja de Roma algumas vezes, mas isso lhe foi impedido. Olha que coisa interessante, né? Isso lhe foi impedido, né? Se Paulo vivesse hoje, tinha muito que aprender com esses apóstolos que dizem por ele, né, que o inimigo não impede nada, mas foi impedido, né? Olha só para você ver assim, mas não é sobre isso que vamos falar, né? Portas abertas, portas fechadas, porém, né, são a mesma coisa, que o que? Abertas ou fechadas por Deus, né? Então, porque não pôde ir a Roma, Paulo escreve essa carta, o maior tratado teológico do Novo Testamento. Então, ou seja, a impossibilidade de Paulo viajar a Roma privou aqueles crentes por um tempo da presença do apóstolo, mas abençoou a todas as igrejas ao longo dos tempos, por meio que dessa carta inspirada. Olha que coisa interessante, né? Ao invés de simplesmente edificar os crentes em Roma pelo ensino oral, pessoal ali, pessoalmente ali, né? Uma honra bem maior foi revelada por Deus, foi reservada por Deus, o que é o seu servo, né? Pois todo cristão que deseja se tornar firmemente fundamentado na fé deve o quê? Deve ainda se colocar aos pés de Paulo de Tarso para quê? Para receber, né, com toda a humildade aquele evangelho de Deus, que foi o quê? Primeiro confiado a ele mediante o quê? A revelação de Jesus Cristo, né? E um outro ponto para mim bacana para isso também, né? Um outro objetivo proposto também, possível, né? Um outro possível objetivo era demonstrar o que? O seu desejo de compartilhar com os crentes de Roma algum dom espiritual. O interesse de Paulo em ir a Roma era compartilhar com os crentes, né, de Roma o que? O Evangelho, né? Mesmo não tendo sido o fundador da igreja, né, aquela igreja ela estava sob sua jurisdição espiritual, né? Uma vez que ele era o que? O apóstolo enviado por Jesus a quem? Aos gentios, destinado aos gentios, né?
O outro objetivo possível, né, porque da carta é que ser enviado pela igreja de Roma aonde? A Espanha, né? Ele queria alcançar voos novos, ir a outros lugares. Então Paulo queria o quê? Uma base missionária para os seus novos projetos, né? Depois de concluir o seu trabalho missionário nas 4 províncias da Galácia, né? Macedônia, né? Acaia, Ásia Menor, Paulo tinha planos de ampliar seus horizontes e chegar aonde? A Espanha, né? A mais antiga colônia romana no Ocidente, né? E o principal baluarte da civilização romana naquelas partes. Então, para isso, ele precisava de suporte financeiro e também de apoio espiritual. E essas coisas ele buscava onde? Na igreja de Roma, né? Então você vê que se Paulo desejava lançar-se em campanha missionária rumo ao Ocidente, ele precisaria o quê? De uma base de operações. Então ele necessitava de uma espécie de quartel-general, né? De onde partiria o quê? Suas linhas de comunicação. Então a melhor base que ele poderia ter naquele momento era o quê? A cidade de Roma, né? Foi por essa razão que Paulo escreveu essa carta também, né? E uma coisa interessante que Paulo estava como que no intervalo do jogo, né? Ele encontrava-se o quê? Diante da virada para um avanço missionário para o quê? Para o oeste do império, né? Por isso ele planejou que essa estada intermediária em Roma como apoio para o seu projeto, né? Então, de fato, Paulo queria usar Roma que como uma base de operações no Mediterrâneo Ocidental, né? Como havia usado, né, em Antioquia, né, como base para a pregação do Evangelho nas regiões do Oriente, né? O outro objetivo talvez possa ser também fazer o que? Uma exposição detalhada do que é o Evangelho, coisa que nós estamos precisando hoje em dia aqui no Brasil, né? O que é a exposição detalhada do Evangelho, porque hoje tudo chama de Evangelho, é verdade? Mas aqui do verdadeiro Evangelho. Paulo escreve em Romanos o que? Para repartir com a igreja da capital, do capital do império o que significa o Evangelho, né? E nessa carta ele discorre sobre a condição de ruína e perdição, tanto de gentios como também de judeus que se orgulhavam, né? Então, também o que? Mostrar que a salvação é o que? É pela graça, é favor, é dádiva imerecida dada por Deus, independentemente das obras, né? Tanto para gentios como para os judeus, né? Então você vê que o Evangelho de Cristo, né, que a Epístola ao Romano expõe, é a mais doce música jamais ouvida na terra, né? É a mais poderosa mensagem proclamada que entre os homens, né? E o mais precioso tesouro confiado que ao povo de Deus, à igreja, a mim e a você. E nessa carta também nós encontramos algumas ênfases, né? ênfases específicas na carta. Você vê que a carta aos Romanos ela é uma verdadeira enciclopédia teológica, né? Não temos a pretensão aqui de esgotar seus temas, né? E nem mesmo de descobrir toda a sua ênfase. Eu mesmo não tenho condições para isso. Eu quero confessar isso aqui para os irmãos. Eu não tenho competência, capacidade para isso, né? Então, mas eu quero destacar, né, alguns pontos, talvez sejam abordados pelo apóstolo Paulo nessa epístola para a gente vai tratar sobre isso, né, pormenorizadamente ao decorrer da carta. Eu gostaria de mostrar que, né, Paulo gostaria também, essa carta, ela mostra o que? A unidade da igreja, né? A igreja de Cristo ela é formada tanto por judeus como por gentios, né? Pelo sangue de Cristo, que essa parede de separação ela foi derrubada, né? E agora judeus e gentios constituem o que? A igreja, uma só, a igreja de Cristo, né? E vale lembrar que grande parte dos cristãos gentios, né, se aproximou do cristianismo por meio do que? De uma conexão anterior com o judaísmo, que eles conheciam muito bem, né? Você vê que a igreja de Roma ela consistia de judeus e gentios. Por essa razão, havia o risco de que um grupo fosse tratado com desdém pelo outro, né? Houvesse uma certa, né, acepção de pessoas, judeus pelos gentios, gentios pelos judeus. Então, Paulo enfatiza então que o que? Não há distinção entre o que? Entre judeu e grego. Uma vez que o Senhor é o que? É Senhor de todos. Ele é meu, Ele é seu, meu querido e minha querida, né? Você vê que a redefinição do que é o povo de Deus, né, não é mais de acordo com, né, com a descendência, a circuncisão, a cultura, mas segundo o que? A fé em Jesus nos torna um, né? Então, ou seja, é um dos temas principais de Romanos que nós temos, né? Você vê uma coisa interessante que o mais importante de todos os temas de Romanos é o que? É da igualdade entre judeus e gentios, né? Judeus, descendentes de Abraão, gentios,
são aqueles que não são israelitas, que não são judeus. Você entende? Mas na carta a gente vai tentar esse ver aí. Uma outra coisa interessante também, que quando Paulo escreve essa carta, ele tenta evidenciar o que? A universalidade do pecado. Nós lemos isso na carta, sobre a universalidade do pecado, né? Paulo ele expõe com argumentos irresistíveis o que? A culpabilidade dos gentios e também dos judeus, né? Deus ele encerrou aqui todos no pecado para quê? Para usar de misericórdia para com todos, né? O pecado ele atingiu a todos sem exceção. Então, ou seja, todos pecaram, como diz Paulo, né? E estão o quê? Destituídos, afastados da glória de Deus, né? Então você vê que o apóstolo Paulo ele vai dividir a raça humana em 3 grupos distintos: a sociedade gentílica depravada, né? Os críticos moralistas, sejam judeus ou gentios, e os judeus instruídos e o que? Autoconfiantes, né? Então ele vai concluir acusando toda a raça humana. Então, ou seja, em cada caso o seu argumento é o mesmo, que ninguém vive à altura do conhecimento que tem. Todos são pecadores e dependentes da graça de Deus. Outra coisa interessante também é que, lendo a carta, você vê que Paulo tenta manifestar o que? A justiça de Deus aonde? No Evangelho. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho, né? A justiça de Deus se manifesta no Evangelho, né? Então essa justiça manifestasse no Evangelho, né? Na cruz de Cristo, Deus revelou que sua ira sobre o pecado e o seu amor ao pecador, a mim e a você, né? A cruz de Cristo foi o que? A justificação de Deus, uma vez que nela Deus fez o que? Deus satisfez plenamente a sua justiça antes violada pelo homem, né? Se a ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, o capítulo 1 vai dizer isso, no Evangelho a justiça de Deus se revela o que? Para a salvação de todo aquele que crê. Olha que coisa interessante. Então, uma coisa interessante, tem uma palavrinha muito interessante, né? Mas agora, aparece muito em Romanos, nesse mas agora de Romanos 13:21, ele é um dos maiores dissertativos o que? Encontrados na Bíblia, pois denota o que? Que em meio à treva universal do pecado e da culpabilidade humana, mas brilhou a luz do Evangelho. Olha que esse mas, como é importante na carta aos Romanos, né? Precisamos desse mas, todos nós temos esse mas na nossa vida, e esse mas chama-se o Evangelho de Cristo. Outra coisa interessante também, Paulo, ele tenta o que? Anunciar, né? Essa carta, ela anunciar o que? Anuncia a doutrina da justificação pela fé, uma doutrina muito importante para nós, né? A doutrina da justificação pela fé, esse ato de Deus justificar o homem pela fé em Cristo, né? A justificação não é alcançada pelas obras da lei, mas pela fé o que? Na obra de Cristo realizada na cruz do Calvário, né? Não é a obra, né, que fazemos para Deus que nos salva, né? Mas a obra que Deus fez por nós em Cristo que nos traz o que? Vida eterna. Não é a nossa justiça, né? Não é a nossa justiça que nos recomenda a Deus, mas é a justiça de Cristo a nós imputada, né? O justo, ele justifica o quê? O injusto, né? O injusto que não tem justiça própria é justificado ao confiar o quê? Na justiça de Jesus Cristo, o justo. Romanos 4 é um brilhante ensaio, né, na qual Paulo prova que o próprio Abraão, né, o pai, o fundador de Israel, aí, foi justificado não pelo quê? Não pelas suas obras, nem por sua circuncisão, muito menos pela lei, mas pelo quê? Pela fé ele foi justificado, né? E aí, em consequência, Abraão agora é o quê? É o pai de todos os que creem, né? Sejam eles judeus ou gentios, né? Ou seja, a imparcialidade divina ela fica evidente aí, não é verdade? Outra coisa interessante também que Paulo, né, que essa carta ela traz para a gente o que? Proclamar a nova vida na pessoa de Cristo, né? Deus nos salvou do pecado e não no pecado. Então, ou seja, a salvação implica a libertação da condenação, do poder e da presença do pecado. Não podemos viver no pecado, né? Nós que para ele morremos fomos crucificados com Cristo e sepultados com ele o que? Na morte pelo batismo, né? De tal maneira que devemos o que? Considerar-nos mortos para o pecado e carregar o nosso certificado de óbito no bolso. Agora não satisfazemos mais o desejo do pecado, não estamos mais submissos à lei do pecado. Não somos mais escravos do pecado, mas agora somos escravos do que? Do Espírito. Portanto, a gente vai explicar isso quando nós estivermos entrando, né, no estudo da carta em si, né? Outra coisa interessante também que tem que trazer para a gente é o que? É anunciar
uma vida vitoriosa no Espírito, né? No Espírito. Depois de mostrar um grande conflito interior, né, e a total, né, impossibilidade de alcançarmos uma vida vitoriosa pela energia da carne, Paulo ele exulta num brado de vitória ao anunciar o que? Uma vida triunfante que nós temos por meio de quem? Por meio do Espírito Santo. Então o capítulo 8, né, vamos dizer assim, que ele é um capítulo extremamente pentecostal no livro de Romanos, porque ali é pelo Espírito, né, o Espírito Santo, a atuação dele. Né? Então o Espírito Santo ele faz o quê? Nos vivifica, nos capacita e nos reveste de poder para quê? Para vivermos em santidade de vida todos os dias. Né? Outra coisa interessante também que a gente pode ver também, né, que essa carta traz para a gente, né, se deseja, a carta ela traz o que? Revelar a soberania de Deus o que? Na salvação. Então Paulo ensina, né, de forma grandiosa a doutrina da eleição da graça, muito hoje mal compreendida, infelizmente. Né? Não somos nós que escolhemos a Deus, né, mas é Ele que nos escolhe. Né? E Deus nos escolhe não por causa de nossos méritos, mas apesar dos nossos deméritos. Né? Outra coisa interessante que Paulo vai tratar também, né, eu sei que esse assunto é um pouco complicado, mas tem um outro assunto também que a gente pode trazer também que, né, pula aos nossos olhos quando lemos a carta, é mostrar o que? A vital necessidade de relacionamentos transformados. Né? Depois que Paulo encerra, né, sua magistral central sessão doutrinária, né, ele aplica a doutrina mostrando o que? A necessidade de estabelecermos relacionamentos corretos com Deus e também com nós mesmos e também com o próximo, né? Com os inimigos e também com as autoridades. Olha que coisa interessante. Então, devemos, né, em nossas relações, respeitar aqueles que têm o quê? Consciência fraca, né? Não lhes servindo de quê? De causa de tropeço. Olha que coisa interessante. Né? Tem o mais fraco, então o mais forte deve suportar o mais fraco. Né? Depois a gente vai tentar, quando nós chegar lá, a gente vai explicar isso, né, para os irmãos aí. E a carta, ela vai terminar com uma longa lista de saudações, mostrando que a igreja precisa ser um lugar onde floresce o que? Relacionamentos saudáveis. Né? Onde devemos ter o que? Coração aberto, mãos abertas, casas abertas e lábios abertos para quê? Para abençoar uns aos outros. Né? E o fechamento da carta é uma explosão, né, doxológica, na qual que o apóstolo Paulo ele exalta a Deus por quem? Por meio de Cristo. Né? Oh, insultáveis, que coisa gostosa. Meus queridos irmãos, vamos parar por aqui. Não quero ser cansativo, taxativo para os irmãos. Então, fica aí, né, esse alento para a gente. Né? E eu quero te convidar, quero te desafiar a caminharmos juntos na carta aos Romanos. Né? Eu sei que tem muitos vídeos aí na internet, eu sei que você já ouviu essa exposição várias vezes, eu sei que tem pessoas muito mais conhecidas, muito mais, né, abalizadas do que eu, mas eu quero te convidar a juntos, né? Aquilo que o Espírito de Deus revelou a mim, eu quero, né, aquilo que o Espírito de Deus não me revelou, mas ele me iluminou a entender, lendo o texto bíblico, eu quero trazer o coração dos irmãos, né, em nome do Senhor Jesus. Então eu quero te convidar para a gente, né, entrar nessa batalha aí, nessa labuta aí, ao longo desse tempo aí, né? Não sabemos quantos vídeos serão feitos, mas que Deus possa nos ajudar, versículo por versículo, capítulo por capítulo. Não sei como é que o Espírito vai desenvolver isso aí, mas eu quero te convidar a nós estarmos juntos, e desde já quero te convidar a orar, né, em nome de Jesus, a consagrar a sua vida. Ore também por mim, pela minha casa, pela minha família, tá bom? Que Deus te abençoe tremendamente. Se tiver que sair, que seja uma necessidade urgente, mas se não, fique em casa, viu? Vamos aí manter esse distanciamento, né, social aí, vamos cuidar dos nossos velhinhos, né, vamos cuidar um dos outros aí, em nome de Jesus, vamos respeitar, né, essas normas que são colocadas aí, sejam municipais, federais, vamos respeitar, né, porque toda autoridade é constituída por Deus, e quando você se levanta contra a autoridade, o apóstolo Paulo deixa bem claro, você se levanta contra o próprio Deus. Né? Então, que Deus possa nos ajudar em nome de Jesus. Deus te abençoe tremendamente, viu? Em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Que Deus te abençoe, viu? Compartilhe esse vídeo com mais alguém, né? Deixe aí o seu comentário, o seu like, né? Deixe também a sua participação, é muito importante para a gente. Vamos interagir aí, né? Em nome de Jesus, e que Deus possa nos abençoar aí, né? E temos aí momentos maravilhosos na presença de Deus, estudando a palavra de Deus, com Deus, né, tendo aí um intérprete que é o Espírito Santo para nos ajudar
em nome de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal, você que ainda não é inscrito. Divulgue o nosso canal para demais pessoas. Convide mais pessoas aí, tá bom? Que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém? A paz do Senhor Jesus. Fique com Deus. Até o próximo vídeo em nome de Jesus.